Olá, boa noite a você. A Anatel confirma que começou a notificar operadoras sobre a suspensão do X aqui no Brasil. E algumas empresas já começaram a tirar a rede social do ar. O Jornal da Record começa agora. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. As principais operadoras do Brasil já começaram a cumprir a decisão de Alexandre de Moraes e derrubaram o X aqui no país, entre elas Vivo, TIM e Claro. Após mandar tirar a rede social do ar, o ministro voltou atrás e alterou um trecho da decisão que foi emitida nesta sexta-feira. Vamos conversar com Aguiar Júnior. Ele traz os detalhes para a gente. Aguiar, boa noite para você. Qual foi o ponto que Moraes recuou e alterou? Ei, Salso, boa noite para você, para todos que estão acompanhando o Jornal da Record. O ministro Alexandre de Moraes voltou atrás quando ele exigiu que as plataformas proibissem os usuários de baixarem aplicativos por meio de uma rede virtual chamada de VPN. Para quem não sabe, o VPN simula a localização de um usuário em outro país. E com isso, qualquer pessoa pode acessar aí um conteúdo, por exemplo, que está restrito no país de origem dessa pessoa, né? Apesar disso, o ministro manteve a previsão de multa diária de R$50 mil a quem usar o VPN para acessar o X especificamente. Moraes disse que vai aguardar o posicionamento do próprio X, evitando neste primeiro momento, então, eventuais transtornos desnecessários a outras empresas. A Ordem dos Advogados do Brasil anunciou que vai entrar com uma ação no STF contra essa multa, viu? Para a OAB, a decisão vai contra os princípios constitucionais que garantem o contraditório e, principalmente, a ampla defesa. A Anatel já, inclusive, começou a notificar os provedores de internet a proibirem o acesso à rede social de Elon Musk em até 24 horas. Vamos acompanhar, então, na reportagem de Clébio Cavagnoli. A decisão foi tomada depois que a rede social de Elon Musk não cumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes para indicar um representante legal no país, como determina a legislação brasileira. Durante evento em São Paulo, o ministro voltou a criticar a conduta das redes sociais diante de informações mentirosas. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado de Direito, para amplificar discursos de ódio, discursos misóginos, discursos racistas, nazistas. Os algoritmos não são randômicos, não são transparentes, são direcionados, são trabalhados. O ministro Alexandre de Moraes também havia determinado à Rede X o pagamento integral de multas pendentes por descumprimento de decisões judiciais. As punições chegam a quase R$20 milhões. A plataforma de Musk se negou a derrubar perfis que estão sob investigação nos inquéritos das fake news e das milícias digitais aqui no Supremo. Até agora, a Justiça só conseguiu bloquear R$2 milhões em recursos da empresa. Por isso, ontem, Moraes determinou o bloqueio de contas no Brasil de uma outra empresa de Musk, a Starlink. Mais cedo, a Starlink Holding recorreu ao STF contra a decisão. A empresa alega que a não observação do procedimento legal lhe impediu de exercer o seu direito à ampla defesa e a garantia ao devido processo legal. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou hoje que monitora a situação e que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. O presidente Lula disse hoje em entrevista que Elon Musk tem que aceitar as regras do Brasil. Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. A gente volta a conversar aqui com Aguiar Júnior, ele está posicionado para falar com a gente. Aguiar, com a suspensão do X, que já começou a acontecer, nós noticiamos no início do Jornal da Record, como é que fica a situação dos brasileiros que usam essa rede social? Então, Salsi, olha só, quem usa a rede social precisa ficar atento principalmente a alguns avisos, viu? Porque assim que os provedores de internet forem suspendendo a plataforma aqui no país, os usuários vão começar a receber alguns avisos, como por exemplo, página não encontrada ou então erro de conexão.
Então, recebeu o aviso, já sabe que a página foi derrubada, né? Agora, se o usuário brasileiro estiver no exterior, vale lembrar que o acesso é normal. Portanto, as contas pessoais dos brasileiros não serão canceladas, apenas não será possível acessá-las aqui no país, aqui no Brasil. Também agora à noite, o ministro Cristiano Zanin, do STF, negou um recurso da Starlink a outra empresa de Elon Musk e manteve então aí o bloqueio das contas da empresa no Brasil. Salce. Obrigada, Guiar, por todos os detalhes. Bom descanso para você. O diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso Souza, alertou sobre os impactos negativos da decisão de Moraes de multar quem usar VPNs para acessar o X. Vamos ouvir. Ao impor uma multa a quem usar esse recurso para acessar o X, me parece que aqui a decisão acaba impondo uma restrição indevida sobre as liberdades individuais e a maneira pela qual as pessoas podem utilizar esse recurso na internet para fins lícitos. De certa maneira, essa parte da decisão do ministro Moraes parece entender que o uso de VPNs em si é um ilícito, o que não é verdade. Quando o ministro Moraes dá uma decisão como a de hoje, ele acaba afetando muitas pessoas que nada tem a ver com a discussão aqui colocada. São pessoas que usam a plataforma para maneiras lícitas, para a comunicação, para o entretenimento, para a educação. Carlos Afonso comentou se ainda é possível resolver a situação entre a empresa de Elon Musk e a justiça brasileira. A X pode, a qualquer momento, indicar um representante no Brasil, até porque a empresa X Brasil não deixou de existir. O Elon Musk disse que estava fechando o escritório, mas a empresa ela ainda existe. Então, a qualquer momento, a empresa pode optar por indicar um representante e pedir uma reconsideração dessa decisão. O problema é que, mais uma vez, parece que a gente andou uma casa além nesse debate, porque a decisão ela pede não só que o X indique um representante legal, mas também que tenha o pagamento de multas pelo descumprimento de decisão judicial, de diversas decisões judiciais do passado. Então, nesse sentido, já não basta mais apenas indicar um representante legal, mas também cumprir as decisões judiciais que estão pendentes e pagar a multa, que não é uma multa pequena, decorrente do não cumprimento dessas mesmas decisões. Seguimos o JR 24 horas, agora com outros assuntos. O governo enviou agora à noite ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2025. O salário mínimo previsto é de R$ 1.509, com um reajuste de quase 7% em relação ao atual. O governo também prevê cumprir a meta de déficit fiscal zero, ou seja, não pretende gastar mais do que for arrecadado com impostos e contribuições. A dona de uma clínica de estética onde um paciente morreu durante um procedimento foi denunciada por homicídio. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra Natália Becker por homicídio doloso, com dolo eventual qualificado por motivo torpe. Em junho, o empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, morreu ao realizar o procedimento de peeling de fenol na clínica de estética de Natália. A defesa discorda da denúncia. Segundo a advogada de Natália, as atividades e condutas dela têm amparo jurídico, estando equivocada a acusação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base do ácido fênico ou fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. O Rio de Janeiro registrou mais de 55 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência e negligência, isso no ano passado. Esse levantamento inédito foi realizado pela Secretaria de Estado de Saúde e o Felipe Batista traz os detalhes. Boa noite, Felipe. Oi, Salsi. Boa noite para você e para todo mundo. Olha, esses atendimentos foram realizados em 709 unidades de saúde em praticamente todo o estado, em 84 dos 92 municípios fluminenses. Ao todo foram registrados nessas cidades mais de 28 mil atendimentos para casos de violência física, além de violência psicológica, moral, sexual e negligência e abandono. De acordo com os dados, 61% dos casos de violência sexual envolvem crianças e adolescentes. Houve ainda mais de 10 mil atendimentos a vítimas de lesão autoprovocada.
O governo do Rio criou espaços de acolhimento para dar o suporte necessário a essas vítimas e combater essa violência que assola o nosso país, né? Salce. Dados assustadores. Obrigada, Felipe. No interior de São Paulo, um psicólogo está preso por suspeita de abusar sexualmente dos pacientes, todos menores de idade. O caso está sob sigilo e também é investigado pelo Conselho Regional de Psicologia. Esta mãe decidiu não mostrar o rosto para preservar a identidade do filho. O adolescente de 13 anos passava por sessões de terapia com o psicólogo denunciado por pedofilia. Ficava passando a mão nele e ele falava que tinha muito medo de nos contar a verdade. E nós querer fazer alguma coisa contra ele e contra o profissional e nós sermos presos. Esta outra mãe procurou a polícia depois de ouvir do filho, também de 13 anos, que o terapeuta exibia filmes de conteúdo adulto no consultório. Foram 2 anos e meio de consultas. O menino só criou coragem para falar sobre o assunto depois que o psicólogo teve a prisão decretada no mês passado. Ele ficou muito bravo, ficou muito agressivo, queria justiça, mas ele vai preso, eu quero que ele vá preso. Rafael Ladentim Menezes, de 39 anos, atendia os pacientes numa das salas deste prédio comercial em Valinhos, no interior de São Paulo. A mãe de uma criança com autismo também está entre as que prestaram queixa. Ela enviou esta gravação para a nossa reportagem. Eu perguntei, por que você não quer mais ir? E ele respondeu, mamãe, eu não aguento mais os abraços que o Rafael me dá. Na hora, você fica sem ação. A prisão temporária do psicólogo foi prorrogada por mais 30 dias. O computador e o celular dele foram apreendidos e vão passar por perícia. A Justiça decretou sigilo nas investigações. O número total de denúncias não foi divulgado. O advogado de Rafael alega que o psicólogo sempre colaborou com as investigações e questiona a prorrogação da prisão. Surpreso, já que ele nega as acusações, ele ficou extremamente surpreso, não sabia do que se tratava. Ele ressalta aí a inocência dele e nega as acusações. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que os detalhes da investigação não podem ser divulgados, porque o caso envolve adolescentes. Em nota, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo disse que todas as denúncias são devidamente apuradas e analisadas pela Comissão de Orientação e Fiscalização e pela Comissão de Ética. 2 pessoas morreram e pelo menos 24 ficaram feridas depois que o teto de uma igreja desabou no Recife. No momento do desabamento, acontecia a distribuição de cestas básicas e havia muita gente no local. Era 1h43 da tarde quando o teto da igreja desabou. Esse vídeo foi feito logo após a queda da estrutura e mostra a correria no local. Não dá para ver se tem ninguém embaixo. As pessoas tentaram levantar o teto em busca de feridos. Os primeiros resgatados foram atendidos ainda no chão da igreja. Manuel é comerciante e viu tudo. Não foi aquela agonia, todo mundo correndo. Eu saí do meu comércio, acenei com meus amigos para dar uma ajuda dentro da igreja, mas só que o negócio foi muito feio. Maria da Conceição França Pinto e Antônio José dos Santos morreram no local. Pelo menos 22 pessoas foram socorridas, a maioria com ferimentos leves. A igreja distribuía cestas básicas na hora do desabamento. A mãe do Ricardo era uma das cerca de 70 pessoas que estavam na fila para pegar os alimentos. Minha mãe está bem, foi encaminhada para o hospital aí. Acenou de longe e disse, fala pro meu filho que eu estou bem. Aí sorriu lá, foi quando a gente ficou mais tranquilo. Essa imagem aérea mostra como era o local e como ficou após a queda do teto.
A Polícia Civil já deu início às investigações das possíveis causas do acidente. A perícia ainda não sabe se placas de energia solar instaladas há poucos dias no teto da igreja podem ter contribuído com a queda da estrutura. Perceptível, né, que houve a instalação de placas solares, só que um problema de engenharia muitas vezes ele não se justifica única e exclusivamente por um único fator. Esse é um dos fatores que precisa ser analisado, entre outros fatores que vão ser levantados. Eleições 2024. Vamos ver como foi a sexta-feira dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, caminhou à tarde pelo centro de São Paulo com apoiadores e conversou com comerciantes. Ele prometeu investir em projetos para resolver o problema das pessoas em situação de rua na região. Guilherme Boulos disse também que, se for eleito, pretende revitalizar a região central da capital paulista. Uma das propostas é criar um programa para requalificar os imóveis abandonados, começando por aqueles que pertencem ao poder público. A gente vai começar com os imóveis públicos, que aí você não precisa fazer a desapropriação judicial, o imóvel já é da própria prefeitura ou é do governo federal numa parceria e a partir disso a gente direciona esses imóveis, seja para moradia, seja para um uso comercial para atrair mais atividade para o centro, que hoje está largado. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, esteve no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ele fez uma caminhada pela Rua do Comércio e cumprimentou os eleitores. Depois, da Atena visitou o mercado municipal do bairro, onde ouviu dos lojistas pedidos de redução de impostos. O candidato também ouviu pedidos por mais segurança na região. Ele afirmou que, se for eleito, vai aproximar a Guarda Civil Metropolitana dos conselhos comunitários de segurança dos bairros. São conselhos importantes para aproximar a guarda, a polícia, não só a guarda, a polícia militar, a polícia civil também, dos problemas que o morador tem. É óbvio, se possível, estender mais os conselhos, para que você saiba o que está acontecendo no bairro. Você não pode chegar num bairro e não saber onde está localizado o principal problema do bairro. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, participou de uma cerimônia na Academia da Polícia Militar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois fez campanha no Mercadão do Tucuruvi, na zona norte da cidade. Ele conversou com comerciantes e consumidores e comeu pastel em uma das bancas. Nunes disse que, se for reeleito, pretende revitalizar todos os mercados públicos de São Paulo. O candidato também falou sobre programas de qualificação para o mercado de trabalho. Ricardo Nunes disse que planeja aumentar as vagas em cursos de empreendedorismo e profissionalizantes, principalmente em funções ligadas à tecnologia. Hoje a gente tem, mesmo a gente atingindo um número muito baixo, né, de desemprego, a menor de 2015, a gente tem vagas abertas na área de tecnologia que não conseguem serem supridas. E poder propiciar para as pessoas, né, essa especialização e, portanto, colocar principalmente esses jovens nesse mercado de trabalho que está aberto. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, esteve em uma padaria na zona leste de São Paulo. Ele tirou fotos e conversou com apoiadores. Pablo voltou a dizer que, se for eleito, vai investir na geração de empregos na periferia da cidade. Depois, o candidato participou de uma carreata pela região. Pablo Marçal disse que, se for eleito, vai estar comprometido com a proteção do meio ambiente. A ideia é criar uma infraestrutura eficiente de manejo de resíduos e evitar que o lixo e esgoto sejam jogados nos rios da cidade. Vou precisar da ajuda de deputados federais para mudar a legislação federal, porque eu quero transformar o lixo da cidade. Hoje, menos de 10% do lixo é reciclado. Lixo é muito dinheiro. Lixo significa bilhões de reais para colocar de volta no caixa para ajudar essa cidade. Então tem muita coisa que a gente vai fazer por essa cidade. A candidata do PSB, Tabata Amaral, visitou o Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Tabata conheceu os processos de fabricação de pães e doces. A candidata se comprometeu, caso seja eleita, a facilitar o acesso das pessoas com formação às vagas de emprego e propôs criar cursos para postos específicos de emprego. A prefeitura vai bancar o curso. A prefeitura vai fazer o curso de acordo com aquela vaga que está em aberto. Mas a empresa, ela vai ter que disponibilizar a vaga desde o dia zero. Porque senão a gente coloca mais milhares de pessoas na rua que têm diploma, mas não têm experiência e não conseguem se inserir. Marina Helena do Novo esteve na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela conheceu o local e depois fez uma palestra.
Marina Helena defendeu menos burocracia e mais facilidade para os comerciantes reinvestirem nos próprios negócios. Para facilitar a vida de quem trabalha e produz aqui na nossa cidade, inclusive desses comerciantes. E as nossas propostas passam, primeiro, por não aumentar mais imposto na nossa cidade, desburocratizar o máximo possível. Altino Prazeres, do PSTU, fez panfletagem, deu entrevista a um canal da internet e se reuniu com apoiadores. Ricardo Senese, da UP, deu entrevista a canal da internet, fez caminhada no centro da cidade e panfletagem. Bebeto Haddad, da DC, visitou o comitê do partido e se reuniu com a equipe de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, alega que foi alvo de uma tentativa de ataque nesta sexta-feira durante campanha na zona leste da capital. Em depoimento à polícia, Marçal disse que estava com a equipe quando foi surpreendido por uma mulher, posteriormente identificada como a candidata à vereadora Carol Iara, do PSOL, que se aproximou e tentou tirar um objeto de uma sacola. Seguranças de Marçal disseram que o objeto seria uma arma de fogo. A candidata estava acompanhada de outras 3 pessoas. Ela gravou um vídeo se defendendo e disse que tentou apenas entregar um boneco de isopor a Marçal para um vídeo na internet. O caso será investigado. 3 desembargadores federais tomaram posse nesta sexta-feira no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A cerimônia de nomeação teve a presença do presidente do Tribunal de Justiça, Hermane Benjamin, o presidente do TRF3, Carlos Mutar, do ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Reidel, do deputado federal Gilberto Nascimento, que representou a Câmara dos Deputados Federais, e da primeira-dama Janja da Silva. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e André Mendonça, também participaram da posse dos novos desembargadores. Louise Vilela Leite Filgueiras foi promovida a critério de merecimento, depois de 25 anos como juíza federal. A magistrada passa a ocupar a cadeira do desembargador federal Victório Dilzio, que se aposentou este ano. Os desafios são enormes, né? Esse é o maior Tribunal Regional Federal do país, né? Em números, nós temos números gigantescos e a gente se esforça muito para dar conta de tudo isso. Gabriela Chizui Soares de Araújo trabalhou quase 25 anos como advogada, especializada em direito fundamental, tributário e constitucional, áreas que fez mestrado e doutorado. A desembargadora assume pela regra do 5º, instrumento do judiciário que garante a democracia nos tribunais de justiça do país. A Justiça Federal, apesar do alto volume, ela tem sido muito eficiente, né? Não existe tanto represamento, os processos não são julgados com tanto atraso, como se dizia no passado. Acho que está muito moderna, especialmente agora com as tecnologias, né? Então facilita muito, né? Mesmo sistema utilizado para a nomeação do desembargador Marcos Moreira de Carvalho, que ocupa a cadeira destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, após a aposentadoria do desembargador Newton De Luca. Há um número muito grande de ações, em especial na seara previdenciária, mas o tribunal tem agido muito forte no sentido de tentar diminuir as demandas e a gente trabalhando o máximo que a gente pode, contando com assessoria e com os nossos pares. O tribunal é dotado de desembargadores da mais alta envergadura, todo mundo muito comprometido. Com as 3 novas nomeações feitas pelo presidente da República, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região volta a ficar completo, com os 55 desembargadores. Os magistrados são responsáveis por julgar recursos das decisões dos juízes federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. De todos os 5 tribunais regionais federais do país, o da Terceira Região é o que recebe o maior volume de processos. Mais de 3 milhões de recursos já foram julgados pelos desembargadores federais. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou agora à noite o acionamento da bandeira vermelha no patamar 2, no mês que vem. Isso representa uma taxa extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. A justificativa da ANEEL foi a previsão de chuvas abaixo do normal, o que diminui a produção de energia nas hidrelétricas. A bandeira mais cara não era acionada há 3 anos.
O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que eleva as alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas e do imposto de renda dos juros sobre capital próprio. O Clébio Cavagnoli tem os detalhes para a gente. Clébio, boa noite. Qual a arrecadação extra esperada pelo governo? Olá, Salsi, boa noite a você e a todos. A equipe econômica espera que o Congresso aprove o projeto para que essas duas medidas injetem 21 bilhões de reais na economia, só em 2025. O governo precisa, portanto, aumentar a arrecadação para cumprir a promessa de equilibrar receitas e despesas no ano que vem. O aumento do imposto dos juros sobre capital próprio, distribuído entre acionistas de empresas, estava já no relatório final de outro projeto, votado em agosto, para compensar a desoneração da folha de pagamentos de pequenos municípios e dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Nesta mesma proposta, também foi ventilada a possibilidade do aumento da contribuição sobre o lucro das empresas. Mas as duas possibilidades acabaram vetadas no Senado Federal. Com o novo projeto enviado nessa sexta, a equipe econômica mostra que não abandonou as propostas de aumento nos impostos. Volto com você, Salsi. Obrigada, Clébio. Em visita à Record para uma entrevista ao vivo na Record News, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, falou sobre as queimadas que atingem o centro-oeste do país. É inadmissível, tá certo, que você tenha a economia do seu estado e a vida das pessoas, a saúde das pessoas comprometida e uma legislação totalmente flexível, tá certo? Sem nenhum critério rígido para poder punir essas pessoas. Como tal, encaminhei à Assembleia Legislativa com aquilo que a Constituição brasileira me dá no artigo 24, que é o direito concorrente numa situação emergencial que passa o Estado, para que esse cidadão, quando realmente envolvê-lo no sistema de incêndio criminoso, ele será, no estado de Goiás, tão logo a lei seja aprovada e sancionada por mim, ele terá uma pena de 4 a 7 anos de cadeia, certo? E, se houver morte de algum indivíduo, isso será ampliado para 10 anos. E o cavalo Caramelo, símbolo de resistência do Rio Grande do Sul, foi a grande estrela da abertura de uma feira de agronegócios. O animal já ganhou 50 quilos desde que foi resgatado das enchentes. E nesta sexta-feira ele foi aplaudido pelo público. Caramelo desfilou diante dos aplausos do público com ares de vencedor. O cavalo participou hoje do desfile dos grandes campeões da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina, que acontece em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. É o cavalo que mostra a força de todo o Rio Grande do Sul, né? E tá aqui esse animal símbolo que foi dessa enchente, né? Emociona a gente também. O animal está saudável e já ganhou mais de 50 quilos. Durante as enchentes de maio, Caramelo ficou por 4 dias se equilibrando em cima do telhado de uma casa, cercado pela água, até ser resgatado pelos bombeiros. Ele já era um cavalo magro, né? Então ele é um cavalo que ficou ali aqueles dias sem comer, então ele chegou bastante debilitado. Para participar do evento, o Caramelo precisou colocar em dia todas as vacinas. Além disso, o cavalo recebeu uma espécie de RG, um documento oficial com as principais informações e que permite o transporte do animal pelo Brasil. Símbolo da resiliência do povo gaúcho, Caramelo parecia tranquilo diante da multidão que contou com a presença de ministros e do governador do estado. E nesse momento de calamidade, de dor do nosso estado, a Expo Inter se revela ainda mais importante, porque ela injeta ânimo, ela aumenta assim, a autoestima e a confiança do nosso estado no futuro. Há 20 anos, a visita de cães da Guarda Municipal de São Paulo em hospitais ajuda a melhorar a saúde dos pacientes. A iniciativa, que começou de maneira experimental em 2004, hoje é reconhecida pelos resultados positivos nos tratamentos. O compromisso da Hannah e da BK é neste hospital em São Paulo. Acompanhadas dos tutores, elas vão visitar pacientes em tratamento na ala de oncologia. O trabalho delas é chamado de sinoterapia, atividade que utiliza cães em processos terapêuticos. E, pelo visto, esses encontros ajudam não apenas o paciente. O carinho do cachorro com a pessoa, parece que ela já conhecia ele. Aqui ela se apaixonou pelo seu João. Entregou um carinho importante para ele. Muito. Para a terapia de hoje foram escolhidas a BK, um animal da raça pastor belga malinois,
e a Hannah, da raça Labrador. As visitas dos cães da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo acontecem 2 vezes por mês no Hospital do Servidor Público. Nós efetuamos testes comportamentais para verificar a docilidade. Esses cães precisam gostar da aproximação de pessoas, precisam gostar desse trabalho. A Ana, que está em tratamento contra o câncer, se animou com as visitas. Vocês não têm noção o quanto é importante a visita de um cachorro. Fico muito feliz, porque eles são amor, né? A gente olha assim para eles, né? Eles são muito, muito amor mesmo. Num outro hospital, na zona sul da cidade, a gente encontrou mais um cão terapeuta. A história do Ademar começou em 2022, quando ele foi encontrado, ainda filhote, na entrada do pronto-socorro. Após a adoção, o Ademar passou por todo o processo de adestramento e hoje faz parte do quadro de funcionários do hospital com uma rotina incansável de visitas aos pacientes. Ganhou até um crachá, com licença, aqui ó, Ademar, cão hospitalar. Todo dia o animal recepciona os pacientes do pronto-socorro e do laboratório. A senhora acha que a presença dele aqui ameniza de alguma forma? Sim. Eles passam algo muito especial para a gente que não tem, que o ser humano não passa. Um trabalho que ajuda a amenizar a dura rotina de um hospital. Já teve caso de paciente que estava alguns dias já mais confuso, desorientado, sonolento, o cachorrinho chega, fica bem lúcido, interage. Então a gente percebe que os pacientes ficam mais felizes, né, quando eles aceitam essas visitas. Eles são maravilhosos. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.